Esse é o vídeo de suporte 1 de 3 referente à aula 10, Síntese e reações de compostos beta-dicarbonílicos, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nessa aula 10, a gente começa a falar de compostos chamados compostos beta-dicarbonílicos. Esses três exemplos que eu coloquei aqui são três exemplos de compostos beta-dicarbonílicos. Por que isso daqui seria um composto beta-dicarbonílico? Dicarbonílico é óbvio, são duas carbonilas na estrutura. Eu estou vendo um grupo carbonila aqui e eu estou vendo um outro grupo carbonila aqui. Mas por que o nome beta-dicarbonílico? Se eu considerar como padrão essa carbonila aqui, esse carbono vizinho é o carbono alfa em relação a essa carbonila da direita. Esse é o carbono alfa e esse é o carbono beta em relação a essa carbonila da direita. Então, como aqui na posição beta, em relação à primeira carbonila, eu tenho uma segunda carbonila, daí o nome de compostos beta-dicarbonílicos. Esse daqui é uma beta de cetona, se esses grupos R e R' forem duas cadeias carbônicas. Existem também os sistemas beta-cetoéster. O beta-cetoéster, já dá uma olhada aqui no que a gente tem nessa estrutura. Aqui desse lado eu estou vendo um éster. Se eu considerar como padrão a carbonila desse éster que está aqui à direita, esse é o carbono alfa em relação a essa carbonila. Aqui na posição beta, em relação a essa carbonila da direita, eu tenho uma carbonila de cetona, se esse grupo R for uma cadeia carbônica. Daí isso daqui ser chamado de um sistema beta-cetoéster, porque na posição beta eu tenho uma carbonila de cetona e aqui nessa posição uma carbonila de éster. Já quando eu tenho éster de um lado e de outro, eles estão separados por um átomo de carbono apenas, ou seja, isso de novo é um composto beta-dicarbonílico. Esse é o carbono alfa em relação a essa carbonila, esse é o carbono beta em relação a essa carbonila da direita. Nesse caso, quando a gente tem duas carbonilas de éster, esse tipo de éster é chamado de éster malônico. Aí, o nome desses ésteres vão variar em função de quem são os grupos R e R', quais são as cadeias carbônicas que vão estar acopladas nesses átomos de oxigênio. Nessa aula nós vamos focar então em como sintetizar, em como preparar compostos beta-dicarbonílicos no laboratório, e depois nós vamos entender um pouco qual a aplicação desse tipo de substância. Por que alguém iria querer sintetizar, por exemplo, um beta-cetoéster no laboratório? Para que ele serve? Então a primeira parte nós vamos olhar um pouco a parte de síntese desse composto e depois a utilidade deles, por que eles são importantes. Inclusive, isso daqui é só uma introdução muito rápida sobre esse assunto. Um aprofundamento de verdade sobre isso daí vem na disciplina Introdução à Síntese Orgânica, GQI 179, que como você é da área de Química, eu até inclusive te aconselho a você fazer essa disciplina para sair da universidade com conhecimento mais sólido, mais profundo nessa área de síntese orgânica, porque para você, profissional da área de Química, isso é extremamente útil, isso é extremamente importante. Então aproveite essa oportunidade para fazer essa disciplina também, não ficar só nessa introdução que vai ser essa aula aqui de hoje. Então vamos lá, por que esses compostos são importantes? Quando eu olho aqui, todos eles têm um carbono sp3 entre essas duas carbonilas, estão vendo? E aqui não está representado, mas eu tenho dois átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio que estão entre duas carbonilas, eles são potencialmente ácidos. O pK desses hidrogênios é da ordem de 9 a 11, em função de quem são os grupos que estão conectados a esse carbono sp3. Ou seja, se o pK é dessa ordem, relativamente baixo, uma base forte no laboratório já é suficientemente capaz de remover esses hidrogênios que estão posicionados aqui entre essas duas carbonilas. Agora, por que isso seria possível? Vamos pensar numa base que a gente até já aprendeu a sintetizar em laboratório, o etóxido de sódio. Isso daqui pode ser preparado a partir de etanol, nós vamos rever isso daí. O etanol eu posso tirar o hidrogênio, o par de elétrons fica acomodado em cima desse átomo de oxigênio, como aqui tem um grupo CH2CH3, esse íon alcoóxido ele não pode se estabilizar por ressonância, não tem nenhum efeito capaz de estabilizar, o que faz dele então uma base muito forte. E aí quando eu coloco o etóxido, essa base muito forte em contato com um composto desse tipo, eu vou enfatizar aqui um dos hidrogênios, aqui tem dois, eu só estou enfatizando um dos hidrogênios que estão no carbono alfa, entre essas duas carbonilas. Uma base forte igual ao etóxido de sódio pode remover
um desses hidrogênios e formar um ânion enolato. Agora o par de elétrons, ó, na hora que o íon etóxico usa um dos seus pares de elétrons para se acoplar, para capturar esse hidrogênio, essa ligação carbono-hidrogênio se rompe e o par de elétrons vai na direção do átomo de carbono, o carbono alfa-carbonílico, formando esse ânion. A princípio você pode pensar, mas eu tirei a carga de um átomo mais eletronegativo e mandei a carga para um átomo menos eletronegativo. A princípio isso pode parecer ruim, mas não é, porque agora esse par de elétrons está separado por uma ligação de uma dupla ligação. Ó. Aqui eu tenho um orbital P e esse par de elétrons também está no orbital P. Isso quer dizer que eles podem se comunicar espacialmente. Esse par de elétrons pode formar uma dupla com o orbital P desse carbono, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. E aí eu tenho um outro contribuinte de ressonância. Isso daqui, ó, pode se converter nesse contribuinte de ressonância que você está vendo aqui. O par de elétrons livre, que estava agora em cima desse átomo de carbono, forma uma dupla carbono-carbono. Essa dupla que você está vendo é feita com esse par de elétrons aqui. Quando essa dupla se forma, esse carbono não pode fazer 5 ligações. A ligação π se rompe, o par de elétrons da dupla carbono-oxigênio se rompe e é acomodada pelo átomo de oxigênio. E isso pode voltar. Esses pares de elétrons agora estão separados por uma ligação simples de uma ligação dupla. Aqui eu continuo tendo orbitais p. Pares de elétrons e orbitais p podem se alinhar no espaço com esse orbital p e essa dupla volta a ser formada, empurrando de volta esse par de elétrons para o carbono alfa. Mas daqui, ó, se o par de elétrons voltar para aqui, olha o que eu já tenho aqui na frente. Outro orbital P de uma dupla carbono-oxigênio. Então, do mesmo jeito que eu fiz a ressonância com a carbonila da esquerda, essa ressonância pode ocorrer com a carbonila da direita. Esse par de elétrons volta, a dupla carbono-carbono se rompe, volta para o carbono alfa e daqui ela já pode vir para cá, ó, formar uma dupla carbono-carbono com a carbonila da direita, enquanto a ligação π se rompe e é acomodada pelo átomo de oxigênio. Isso tudo pode voltar, esse par de elétrons volta, o par de elétrons volta para o carbono alfa e daqui ele vai para a carbonila da esquerda. Isso quer dizer que eu saí de uma carga localizada em um átomo de oxigênio e agora eu estou deslocalizando carga em 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Tá, o átomo de carbono não é o melhor átomo, aliás, ele não é um átomo nada bom para acomodar a carga negativa, mas aqui a carga negativa está deslocalizada, ela está estabilizada por ressonância, o que explica por que hidrogênios em posição entre duas carbonilas, hidrogênios de compostos beta de carbonílicos, são fáceis de ser removidos no laboratório. Eu não preciso de grande esforço experimental para remover esse hidrogênio daqui e colocar uma carga negativa nesse tipo de composto, nos compostos beta de carbonílicos, como a gente está vendo. Então, essa é a principal característica em termos de reatividade de um composto beta de carbonílicos. A gente consegue tirar esses hidrogênios daqui, ó, sem grande esforço no laboratório. Não preciso de condições extremas para fazer isso no laboratório. E uma vez que eu formo esse ânion enolato, nós já vimos que ânion enolatos são reativos. A gente consegue agora colocar isso daqui para reagir com outras coisas. Então, nesse primeiro momento é entender por que esses caras são importantes. Agora vamos entender como preparar compostos beta de carbonílicos no laboratório. Como que eles são feitos? Quem descobriu uma reação que até hoje em dia é muito utilizada em laboratório para sintetizar compostos beta de carbonílicos foi esse químico alemão, o Heiner Claisen, nessa universidade, a Universidade de Bonn. Ele descobriu que era possível formar compostos beta de carbonílicos igual esse, ó, um beta-cetoéster, o acetato de etila. Se ele submetesse um éster, como por exemplo esse daqui, ó, o acetato de etila, se ele fosse submetido ao contato de uma solução de uma base muito forte, o etóxido de sódio dissolvido em etanol, e num segundo momento você acidificar o meio com uma solução aquosa ácida, você produz esse beta-cetoéster, ó, o acetoacetato de etila, além do subproduto etanol e do subproduto inorgânico cloreto de sódio. Repare então, pessoal, que duas moléculas de éster se acoplaram. Estou vendo? Eu numerei carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Parece que o carbono 2 de uma molécula de éster se acoplou ao carbono 1 de uma outra molécula de éster. Essa é a nova ligação química carbono-carbono, que produz o composto beta de carbonílico, beta-cetoéster.
Agora, como que isso acontece? Como que uma molécula de éster consegue se acoplar na outra para produzir esse tipo de substância que você está vendo aqui? E por que a necessidade de usar etóxido de sódio? Eu não poderia utilizar hidróxido de sódio, por exemplo, NaOH em água? Não iria dar certo? Por que tem que ser esse reagente? Por que uma molécula acopla na outra? Então a gente tem um monte de perguntas aí para responder. Vamos começar a responder cada uma delas. Como que o acetato de etila e outros derivados também são formados? Nós vamos descobrir que não é só o acetato de etila que acopla com ele mesmo para formar isso daqui. Outros ésteres, nós vimos aí no laboratório nós vimos nas aulas anteriores, várias formas de em laboratório sintetizar éster. Agora nós vamos descobrir que os ésteres reagem também para formar novos tipos de substâncias. Então esse é o padrão. O que é a condensação de Claisen? Qualquer éster no laboratório, desde que ele tenha essa estrutura geral, qual é a estrutura geral? Eu preciso de uma carbonila de éster, aqui uma cadeia carbônica. Eu tenho que ter aqui vizinho à carbonila um carbono alfa, um CH2. Aqui é um carbono, ó. Tem 2 hidrogênios aqui, eu não estou mostrando eles, mas tem 2 hidrogênios e aqui uma cadeia carbônica qualquer. E, inclusive, isso daqui poderia ser um átomo de hidrogênio. Se isso daqui for um átomo de hidrogênio, isso daqui vira um grupo CH3. Se isso daqui for um grupo CH3, então aqui vira um CH2, CH3. Se aqui for um anel aromático, então aqui vira um CH2 e aqui um anel aromático. A cadeia carbônica aqui vai variando em função de quem é esse grupo R. Então, colocou um éster em contato com etóxido de sódio em meio alcoólico, etanol, e num segundo momento você acidifica o meio, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono aqui, ó, o carbono alfa, de uma primeira molécula de éster, acaba se acoplando ao carbono da carbonila, ó, ao carbono da carbonila de uma segunda molécula de éster. Essa é a nova ligação química que é formada, esse é o novo acoplamento, nessa reação chamada de condensação de Claisen. Vamos olhar exemplo específico, para ficar um pouco mais claro. Se no laboratório você sintetizar butanoato de etila, que é esse éster que você está vendo aqui, ó, ele tem a carbonila, que eu vou chamar de carbono 1, 2, 3, 4. E aqui um grupo O, CH2, CH3. Aí, para não representar aqui o CH2, CH3, eu simplesmente boto um ET representando que isso é um grupo etil. Então, pega esse éster no laboratório, mistura ele com uma solução de etóxido de sódio em etanol, num primeiro momento, e num segundo momento acidifica o meio, você termina com esse composto beta-cetoéster. Isso é um composto beta-cetoéster. 2 moléculas de butanoato de etila se acoplaram para dar origem a isso daqui. E repara o padrão, ó. O carbono 2 de uma molécula de éster se acoplou ao carbono 1 de uma outra molécula de éster. Repara que lembra uma outra reação que nós já estudamos antes, a condensação aldólica. Só que na condensação aldólica, o carbono alfa, o carbono 2, se acoplava ao carbono 1, formando uma dupla ligação carbono-carbono. Se você revisar aí no seu caderno, nos vídeos anteriores, você vai ver que a condensação aldólica que ocorria entre aldeídos e cetonas deixava aqui uma ligação dupla carbono-carbono. Agora eu não tenho uma ligação dupla carbono-carbono. Agora fica com uma carbonila, uma ligação dupla carbono-oxigênio aqui nessa posição, ao invés de uma dupla nessa posição. A gente tem que entender então qual a diferença em termos de mecanismos que faz esse composto agora ter essa estrutura quando eu uso um éster, quando é o material de partida agora é um éster. Olha outro exemplo. Se você no laboratório tiver sintetizado esse éster aqui, ó, agora ele tem um grupo CH2 e um anel aromático. Coloca esse éster em contato com o etóxido de sódio, depois acidifica o meio, olha o que eu produzo. De novo, o carbono 2 de uma molécula de éster se acopla ao carbono 1, ao carbono da carbonila de outra molécula de éster, formando essa nova ligação carbono-carbono. Mas diferente da condensação aldólica que produziu uma dupla carbono-carbono, agora eu não tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação simples e uma carbonila de cetona. Bom, então vamos lá, qual que é o mecanismo que explica essas reações funcionarem desse jeito? Por que eu tenho que usar essa base aqui e não hidróxido de sódio? E por que numa segunda etapa, se eu não acidificar, essa reação também não termina, ela também não dá certo? O que explica tudo isso que eu estou vendo aqui? Então vamos analisar o mecanismo.
Então vamos pensar na condensação aldólica envolvendo o butanoato de etila, como que essas moléculas se acoplam entre si. Então no primeiro momento você coloca o butanoato de etila em contato com uma solução alcoólica de etóxido de sódio, que é um oxigênio com carga negativa. Aqui tem 3 pares de elétrons livres, eu só estou representando um, e esse oxigênio está acoplado a um grupo etil, CH2 e CH3. Isso aqui faz aparecer uma carga negativa nesse oxigênio, 3 pares de elétrons livres, e carga localizada. Isso aqui é um incômodo para essa espécie. Quando eu olho para esse composto, eu tenho 2 possibilidades aqui de reação. O carbono 1 é um centro positivo, e o carbono 2 também tem hidrogênios aqui, que são ácidos, fáceis de serem removidos. Se esse cara atacar aqui o carbono 1, se ele promover uma transesterificação, o oxigênio ataca o carbono 1, a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Quando ela volta, expulsa esse grupo O-etil, que sai com a carga negativa, e o que sai é exatamente o que entrou. Então, quando eu uso o íon etóxido num éster de etila, mesmo que ele ataque aqui, a parte de elétron sobe, quando ele descer, expulsa esse cara, eu continuo tendo a mesma estrutura. Então não vai haver mudança, não vai haver de fato uma reação química quando esse cara atacar o carbono 1. Agora, e se ele atacar o carbono 2? Se ele remover um hidrogênio que está no carbono 2? Se ele retirar um hidrogênio daqui, essa ligação carbono-hidrogênio se rompe, o par de elétrons vai para o carbono 2 e daqui ele pode se estabilizar por ressonância. Eu tiro a carga que estava localizada em cima do átomo de oxigênio e agora ela se estabiliza por ressonância na carbonila do éster. Então isso daqui vale a pena. Isso daqui já é um processo muito melhor do que atacar o carbono 1. Agora, por que para fazer essa primeira etapa eu tive que usar o íon etóxido? Eu não poderia usar OH-? Se você usasse OH-, a soda cáustica, o que iria acontecer é que o OH- iria atacar aqui também. Só que aí OH- vai promover o que a gente chama de hidrólise básica do éster. Esse éster vai acabar virando um carboxilato. E aí, uma vez que você forma o carboxilato, o ácido carboxílico primeiro, a base vai remover o hidrogênio do ácido carboxílico, não o hidrogênio do carbono 2. É por isso que eu não posso usar o íon OH-, porque o íon OH- promove hidrólise desse éster, forma o ácido carboxílico carboxílico perde um hidrogênio para a base, e aí eu não consigo mais remover os hidrogênios que estão aqui no carbono 2. Por isso, você tem que usar o etóxido de sódio nesse tipo de síntese. Então, uma vez que você formou esse intermediário agora, o ânion enolato, vamos imaginar o seguinte, que esse ânion enolato se encontre com uma outra molécula de éster que não sofreu essa primeira reação, já que tem muitas e muitas moléculas dentro do meio reacional. Essa reação começa a acontecer, começam a aparecer os íons enolatos dentro do seu Erlenmeyer, e esses ânions enolatos começam a se encontrar com outras moléculas neutras de butanoato de etila. Essa molécula aqui tem um carbono muito positivo, conectado simultaneamente a 2 átomos de oxigênio, átomos muito eletronegativos que polarizam a ligação. As ligações, tanto a ligação dupla quanto a ligação simples, são polarizadas na direção dos átomos de oxigênio. Então tem um foco de carga positiva aqui. E aqui um foco de carga negativa. Isso então vai promover uma atração eletrostática que vai aproximar esse carbono 2 desse carbono 1. E aqui eu tenho uma dupla carbono-oxigênio, uma ligação π, que é uma ligação fraca, porque é uma sobreposição lateral de orbitais atômicos. A atração eletrostática vai colocar esses dois próximos. Quando eles chegarem suficientemente próximos, esse carbono 2 vai usar esse par de elétrons para se ligar ao carbono 1, formando uma ligação sigma, simples carbono-carbono. Esse traço que você está vendo aqui é uma ligação formada com esse par de elétrons livre que está aqui, quando o íon etóxido removeu o hidrogênio dessa posição do carbono 2. Quando a nova ligação se forma, a dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse intermediário, um oxigênio com carga negativa. Quando era uma condensação aldólica, quando envolvia aldehídos e cetonas, o que acontecia é que isso daqui protonava e virava um grupo OH, dando origem ao intermediário aldol. Esse aldol depois desidratava para formar uma dupla nessa posição. Só que agora a gente tem que olhar aqui que eu tenho uma certa diferença. Está vendo aqui nesse carbono 1, eu tenho conectado aqui um grupo O-etil, uma ligação aqui polarizada na direção do oxigênio.
não dá tempo desse intermediário com carga negativa protonar para isso daqui se transformar em um grupo OH. O que acaba acontecendo é que esse par de elétrons desce para formar uma dupla de volta com carbono 1 e expulsa esse grupo O-etil. Essa ligação se rompe para restabelecer a formação de um etóxido. Um oxigênio sai com carga negativa. A ligação se rompe, o par de elétrons que mantinha esse oxigênio ligado ao carbono 1, essa ligação se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Isso não é um grupo abandonador bom. A gente já discutiu que o oxigênio com carga negativa não é exatamente o melhor dos grupos abandonadores. Ele está no intermediário entre o que é um grupo abandonador muito ruim e um grupo abandonador aceitável. Lembra que a gente já discutiu que um oxigênio com carga negativa ele só sai se na próxima etapa já tiver algo que valha muito a pena a saída dele. Nós já discutimos isso. Nós vimos lá na condensação aldólica um caso em que o grupo OH- saía, mas é porque deixava um sistema conjugado, estável por ressonância, que não é o caso aqui. Esse carbono aqui, é um carbono sp3. Isso quer dizer que essa carbonila não está em ressonância com essa carbonila. Aqui eu tenho um carbono sp3 que não permite essas duplas se movimentarem. Então, o motivo não é esse. Tem que haver um outro motivo que explique isso daqui. Se a reação fosse parar aqui, pessoal, isso significa que aqui essa reação simplesmente não aconteceria. Era melhor ficar aqui nesse ponto, a carga deslocalizada por ressonância, do que eu colocar a carga negativa em cima de um átomo sozinho, igual o átomo de oxigênio aqui. Se a reação fosse parar aqui, não teria sido favorecida de maneira nenhuma. Essa reação simplesmente teria parado nesse estágio. O que está acontecendo? Por que então essa reação ocorre? Ela ocorre não é por causa dessa etapa, mas é por causa da próxima. Vamos olhar para esse carbono 2 com mais cuidado. Aqui nesse carbono 2 ainda tem um átomo de hidrogênio nessa posição. Eu estou vendo aqui. Esse grupo CH2, aqui no começo só foi removido um hidrogênio. Mas aqui ainda falta outro. O que acontece é que na hora que esse par de elétrons desce, forma uma dupla carbono-oxigênio, e o grupo etóxido sai, antes de se afastar, o que ele faz é remover o hidrogênio que está aqui na posição 2, nessa posição, nesse carbono 2, entre essas duas carbonilas, e forma um enolato de beta-cetoéster. Isso daqui vale a pena. Agora eu tiro a carga negativa de um átomo sozinho, localizado, e passo a carga negativa para 3 átomos. Nós vimos os contribuintes de ressonância desse enolato. Então é por isso que aqui esse estágio acaba acontecendo. Aqui, isso aqui não vale a pena, mas o próximo vale muito a pena. É como se a molécula negociasse. Aqui o par de elétrons desce e esse cara se desconecta, mas aí ele olha para trás e fala: eu não sou bom para acomodar essa carga negativa, mas se você me der esse hidrogênio que está aqui, você vai acomodar muito melhor a carga negativa, formando aí um enolato de beta-cetoéster. O etanol sai então na forma de molécula neutra, deixando para trás esse ânion com carga negativa. E esse ânion fica dissolvido no meio reacional. O que você precisa fazer numa última etapa é adicionar o ácido. Lembra que essa reação envolve uma etapa 2, onde a gente tem que adicionar uma solução ácida. Aquela solução ácida ela é adicionada de propósito, porque você protona, o par de elétrons captura um hidrogênio do meio ácido, coloca esse hidrogênio aqui de volta, e eu volto a ter uma molécula neutra, que agora pode ser isolada do meio reacional, pode ser purificada, e eu termino com esse composto aqui puro. Isso explica porque o carbono 2 de um éster acopla ao carbono 1 e agora se forma uma carbonila nessa posição, não mais uma dupla carbono-carbono igual era a condensação aldólica. Então, isso aqui é uma condensação de Claisen, diferente de uma condensação aldólica. Condensação de Claisen ocorre entre ésteres. Condensação aldólica ocorre entre aldeídos e cetonas e forma uma dupla nessa posição, não uma carbonila na posição 1. Fica atento a essas diferenças. Olha um exemplo aqui, vamos olhar de novo aquele mesmo exemplo anterior. E agora os aspectos práticos dessa síntese. Como que ela é feita no laboratório. Então primeiro você precisa de um éster. E aí você viu várias maneiras nas aulas anteriores de sintetizar éster no laboratório. Você vai colocar numa primeira etapa esse éster em contato com uma solução de etóxido de sódio em etanol. E depois acidificar o meio. Aí o carbono 2 de uma molécula de éster acopla ao carbono 1 de outra,
formando uma nova ligação carbono-carbono, e eu fico nesse carbono 1 com uma carbonila de cetona. O éster de uma delas se converte numa carbonila de cetona. Eu produzo também etanol neutro e cloreto de sódio nesse caso. Então, como que isso é feito no laboratório, em termos práticos? Na primeira etapa, você produz a solução de etóxido de sódio. Isso é feito através de álcool etílico, etanol, que você já conhece. Você vai colocar uma porção de etanol dentro de um balão volumétrico, resfriar, manter isso sobre resfriamento e então adicionar raspa de sódio metálico. Vai acontecer uma reação de simples troca, onde eu vou deslocar esse hidrogênio daqui, das moléculas de etanol, para formar o etóxido de sódio. Então você fica aqui com uma solução de etóxido de sódio em etanol. Ou alternativamente você compra isso já pronto, ele é um reagente muito barato quando eu comparo com outros reagentes de laboratório. Então simplesmente você pode comprar isso daqui, etóxido de sódio, já vem na sua forma pura, igual você compra hidróxido de sódio em sites de venda de reagentes químicos. Você também pode comprar o etóxido de sódio, ele é um reagente muito útil em laboratórios de síntese orgânica. Então, numa próxima etapa, uma vez que, ou seja ele preparado no laboratório, seja ele comprado já pronto, numa próxima etapa você vai adicionar agora aqui dentro, por exemplo, o acetato de etila. Poderia ser outro éster que você quisesse promover a condensação de Claisen. Uma vez misturado agora aqui dentro, você vai submeter esse sistema aí a reação. E na próxima etapa você vai agora adicionar uma solução aquosa de ácido clorídrico. Quando o ácido clorídrico ou outro ácido forte qualquer. O que vai acontecer no final é que você vai conseguir capturar isso daqui na sua forma neutra, além dos subprodutos. Aí você usa uma técnica de purificação, separação, para conseguir o seu composto purificado. Olha exemplos aqui, pessoal. Exemplos que vocês vão treinar na apostila de vocês. Esse éster aqui, quando ele for submetido à condição de condensação de Claisen, qual a estrutura do composto beta-dicarbonílico que aparece? A base forte vai remover um hidrogênio daqui. E depois uma molécula dessa vai acoplar outra dela mesmo nesse carbono, para produzir esse produto que você está vendo aqui. Inicialmente forma um enolato de beta-cetoéster, daí a necessidade de você numa segunda etapa acidificar o meio, ó. Mas o carbono 2 de uma das moléculas acopla ao carbono 1 de outra. A mesma história aqui, ó. Nesse caso aqui você já viu antes. O carbono 2 de uma molécula acopla ao carbono 1 de uma outra molécula de éster para formar uma ligação simples carbono-carbono, e a carbonila, que era uma carbonila de éster, acaba se convertendo numa carbonila de cetona. Aí você pode desenhar todo o mecanismo para treinar isso daí e ter certeza que você entende cada etapa do que está acontecendo nesse mecanismo. Claro que essa reação tem uma limitação grande. Nem todo tipo de beta-cetoéster é possível de ser fabricado por essa técnica. Aí nós vamos ter que lançar mão de outras técnicas que nós vamos aprender depois. Isso daqui é um beta-cetoéster, que não pode ser fabricado pela metodologia da condensação de Claisen. Por que esse daqui, então, não pode ser feito do jeito que a gente está estudando até agora? O que tem de errado nessa molécula? Vamos analisar esse éster aqui, ó. Carbono 1, e esse carbono 1 está ligado a um grupo etil e um grupo etil. Dois grupos CH2CH3, CH2CH3, CH2CH3. E aí esse carbono aqui, que é esse carbono, iria se acoplar ao carbono de uma carbonila de outra molécula dela mesma. Mas por que não está dando certo? Vamos acompanhar o mecanismo então para entender em que ponto há um erro aí que faz com que essa reação não seja possível no laboratório. Bom, misturou o éster em contato com o etóxido de sódio, ele vai remover o hidrogênio que está vizinho à carbonila de éster para formar um ânion enolato. Mesmo que ele ataque aqui essa carbonila, a transesterificação não vai produzir nada novo. Então é por isso que eu tenho que usar etóxido de sódio e não hidróxido de sódio. Se você usar o hidróxido, você vai promover a hidrólise básica do éster. Agora que eu formei o ânion enolato, esse ânion enolato deveria atacar o carbono 1 de uma molécula neutra de éster, que está presente lá no meio reacional. Então vamos supor isso. E se esse par de elétrons atacar esse carbono, formar uma nova ligação carbono-carbono, a carbonila se rompe, o par de elétrons da ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa.
Na próxima etapa, como nós vimos, esse íon tóxico sai como grupo abandonador. Mas aí, para ele sair, tem que ter uma justificativa muito boa. Lembra? Ele tem que remover um hidrogênio que esteja entre as duas carbonilas do novo composto beta de carbonílico formado. Então, vamos procurar aqui. Esse carbono está ligado a um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. No carbono alfa, eu não estou vendo nenhum átomo de hidrogênio. Pessoal, como eu não estou vendo nenhum átomo de hidrogênio ligado ao carbono que está entre as duas carbonilas, esse cara aqui não vai aceitar sair. Ele vai voltar para trás e vai se acoplar ao carbono da carbonila e a reação vai voltar para trás, porque ao invés de colocar o par de elétrons aqui, é melhor deixar onde ele está. É melhor deixar aqui, porque aqui ele está se estabilizando por ressonância. Não vale a pena levar essa reação para frente, porque aqui eu não tenho hidrogênio para ser removido dessa posição e espalhar carga negativa entre 3 átomos. É melhor então deixar aqui entre 2 átomos. É melhor deixar nessa posição, desse jeito aqui, do que voltar para cima de um átomo. É por isso que essa reação não funciona. A condensação de Claisen, para ela funcionar, tem que ter 2 hidrogênios no carbono vizinho à carbonila. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. É um carbono terciário. Carbonos alfa terciários não sofrem condensação de Claisen, porque eu só tenho um hidrogênio para ser removido na primeira etapa. Nessa etapa, onde o grupo abandonador é tóxico, se eu não tiver um hidrogênio aqui, a reação volta para trás e eu paro nesse estágio onde eu tenho aqui um anenolato, que é mais estável do que esse tóxico que você está vendo aqui. Então é por isso que esse tipo de condensação de Claisen não funciona. Quer dizer que eu não posso fabricar esse tipo de beta-cetoéster no laboratório? Não, existem outras metodologias que a gente vai ver então nos próximos vídeos referente a essa mesma aula. Agora então você vai ler a aula 10 da apostila e vai resolver os exercícios 1, 2 e 3. E qualquer suporte que você precise em termos de leitura está no Química Orgânica Volume 2, Solomos, disponível no site da Biblioteca da UFLA.